Pedro Guilherme Abreu dos Santos, mais conhecido como Pedro, atualmente joga no time do Flamengo, mas antes de chegar até o rubro-negro, que sempre foi o seu time de coração, ele passou por diversas dificuldades. Aos 5 anos de idade, Pedro já mostrava uma grande paixão pelo futebol e já mostrava habilidade acima dos demais colegas de equipe na escolinha do River Plate Futebol Clube, no Rio de Janeiro. Mas aos 8 anos de idade, Pedro saiu da escolinha do River e foi jogar no time de futsal do Flamengo. Por lá mostrou muita intimidade com a bola e acabou indo para a categoria de base do Flamengo, só que dessa vez saindo das quadras e indo para o campo. Porém, aos 14 anos de idade, saiu um diagnóstico no clube, dado por Gilmar Popoca, onde falava que Pedro era frágil fisicamente. E por incrível que pareça, na época Pedro era menor que os seus companheiros de equipe, e isso afindou na saída de Pedro do Flamengo. O vídeo é oferecimento do novo aplicativo OneFootball. Conta com um novo visual totalmente moderno e fácil de utilizar. Além do novo visual, o OneFootball conta com todo o conteúdo que todo amante de futebol adora. Notícias, estatísticas, resultado ao vivo, vídeos e muito mais. Tudo isso em tempo real. Então baixe o OneFootball, o número 1 do mundo, clicando no primeiro link na descrição. O garoto Pedro pensou em desistir, pensou que ali era o fim e que nunca mais iria jogar futebol, até que recebeu propostas para jogar no Duque de Caxias. Ficou por lá por 2 anos e foi evoluindo taticamente e fisicamente. E com seus 16 anos de idade, ele estava disputando campeonatos pela equipe sub-20, sendo titular absoluto do Duque de Caxias. Sendo assim, Pedro foi convidado por um empresário para jogar o Campeonato Carioca pelo Arte Sul, um clube empresa do Duque de Caxias, no Rio de Janeiro, onde acabou sendo artilheiro do torneio e chamando a atenção de olheiros do Fluminense. Então Pedro chegou ao Fluminense e rapidamente se destacou nas categorias de base, e foi artilheiro de diversos campeonatos, inclusive o Campeonato Brasileiro de 2015 sub-20, e mesmo chegando ao Fluminense com a idade um pouco avançada, chegou a marcar mais de 150 gols em jogos oficiais na base, e era considerado como uma das joias do Fluminense. O ano é 2016 e Pedro sobe para o time principal do Fluminense para pegar experiência e treinar com o grupo, e muitas vezes fazia gols nos treinamentos da equipe, e em 2016 ficava apenas algumas vezes no banco. Já em 2017, Pedro tinha que buscar espaço no elenco principal, mas Henrique Dourado era o artilheiro do Brasileirão e o homem responsável por marcar os gols da equipe do Fluminense. Mas quando Pedro entrava no segundo tempo das partidas, ele marcava gols que chamavam a atenção do seu técnico Abel Braga, que em 2018, após Henrique Dourado sair do Fluminense para o Flamengo, Pedro ganhou a camisa número 9 e ficou responsável por marcar os gols do Fluminense, sendo o homem de total confiança do treinador. Pedro já começou o ano com tudo, fazendo 7 gols no Campeonato Carioca e se tornando o jogador mais jovem a ser artilheiro da competição. O Campeonato Brasileiro começou e Pedro simplesmente não sentiu o peso do campeonato e continuou a marcar gols, e logo no início da competição, Pedro já tinha 9 gols marcados, sendo o artilheiro daquele ano. A fase era tão boa que Pedro tinha acabado de ser convocado para a seleção brasileira, mas em um jogo contra o Cruzeiro no Brasileirão, a fase boa de Pedro acabou, pois Pedro sofreu uma grave lesão no joelho e acabou sendo cortado da convocação da seleção brasileira, e rapidamente Gabigol, que jogava no Santos, acabou passando Pedro na artilharia do campeonato. Um balde de água fria foi jogado em cima de Pedro, que estava em uma ótima fase, uma fase fantástica, assustando até mesmo os comentaristas esportivos, que nunca tinham visto um início tão avassalador de um jogador com características totalmente diferenciadas. Pedro voltou de lesão, mas já estava sem ritmo de jogo, e a temporada de 2018 para Pedro não terminou como se esperava. O ano é 2019 e o Flamengo, após contratar Gabigol do Santos, queria tirar Pedro do Fluminense de todas as maneiras, mas o Fluminense fez jogo duro e fez de tudo para que Pedro não fosse para o Flamengo. Sendo assim, o Fluminense recusou todas as propostas do Flamengo e vendeu Pedro para a Fiorentina da Itália por 50 milhões de reais. Pedro chegou na Itália com grande expectativa por parte dos italianos, fez apenas 4 jogos, sem nenhum gol. Aliás, Pedro chegou a marcar um gol sim, em um jogo treino contra os reservas da Roma, mas por se tratar de um jogo treino, aquele gol acabou não sendo computado. O ano é 2020 e o Flamengo tentou mais uma vez contratar Pedro, mas dessa vez não tinha a diretoria do Fluminense para impedir, e a negociação com a diretoria da Fiorentina foi um sucesso.
o rubro-negro teve que pagar 5 milhões de reais pelo empréstimo até o fim da temporada, com valor fixado de compra após o final do empréstimo. Pedro chegou marcando gols no Flamengo. Apesar do time ser recheado de craque, o jogador conseguiu seu espaço no time e é o 12º jogador do elenco. E antes da paralisação, Pedro fazia gol a cada 24 minutos em campo, com a camisa do rubro-negro. Sim, foi preciso parar o futebol por conta de uma grande pandemia, mas quando tudo se normalizar e o futebol voltar, todos voltaremos a ver o grande futebol de Pedro, com a camisa do Flamengo e talvez da seleção brasileira. Se você curtiu o vídeo, deixa o like e se inscreve para mais conteúdos como esse. Obrigado por assistir até aqui e até a próxima. Tchau!